Chegou a vez de começarmos a falar dos conteúdos. Toda vez que você vai produzir um curso online, você lida com três itens essenciais: estratégias, conteúdos e tecnologias. Nós já falamos das estratégias. Tem estratégia para tudo o que você precisar. Pois bem, então agora o foco são os conteúdos, a produção de conteúdos, distribuição, a forma como você organiza esses conteúdos. Aliás, essa é a base do seu curso, porque conteúdo raso não converte, perfeito? Então você precisa ter um conteúdo na medida certa para entregar para o seu cliente ideal, para que atenda a expectativa dele e para que você faça uma entrega consistente o suficiente para que você consiga fazer com que a necessidade ou o objetivo, a meta, a dor seja realmente alcançado. Perfeito? Bom, primeira coisa, produza seus conteúdos iniciais. Exato, você tem que começar por algum lugar. Se você nunca produziu nenhum conteúdo na sua vida, é hora de começar a trabalhar. Mas primeiro, busque algumas referências. Veja o que tem no mercado em relação ao tema que você quer escrever ou produzir, para saber o que as pessoas estão entregando. Afinal de contas, você não quer entregar mais do mesmo, quer? Bom, então, passo número 1, fazer uma pesquisa. E o passo número 2, fazer a curadoria de conteúdos. Você sabe o que é uma curadoria de conteúdos? Pois bem, uma curadoria bem feita faz com que você conduza o seu potencial cliente ou a sua audiência por temas e conteúdos que já foram produzidos. Poxa, na internet você encontra milhares de informações. O problema é que elas não estão logicamente organizadas e tem muita informação. Você precisa filtrar. Na curadoria, você dá esse filtro para a sua audiência. Bom, e aí, desenvolva conteúdos rápidos para poder testar. Vídeos de até 2 minutos, infográficos, mapa mental, checklist. Faça algo bem pontual para ver se é exatamente isso que a sua audiência espera. O que a sua audiência quer receber de você. Você não vai desenvolver nenhum curso sem antes ter testado o conteúdo, mesmo que sejam conteúdos pequenos, para poder verificar qual o melhor formato, a mídia, o tipo de linguagem que você está utilizando com o seu público. Será que realmente você consegue conectar-se, gerar um relacionamento, gerar a curiosidade nessas pessoas e fazer com que elas queiram aquilo que você tem para entregar? Pois é momento de você começar a ganhar posicionamento. E aí, faça uma produção minimalista. Não queira começar fazendo um design super arrojado, algo que seja espetaculoso, né? Que traga um vídeo com vários cortes, com fades, com trilhas, com vinhetas. Não, não, nada disso. Faça o simples e o fácil, senão você vai se complicar tanto e sempre é possível melhorar. Dê uma explicação como se fosse uma conversa. O que dentro do seu tema você pode entregar que faça uma real diferença? Tá aí a maior das suas sacadas. Qual que é a cereja que você está pondo em cima desse bolo? O que você está levando para essas pessoas que faz com que elas realmente valorizem a sua entrega? E aí, entregue ao vivo. Lembra daquela frase? Quem sabe faz ao vivo? É exatamente isso. Se você quiser gerar relacionamento, engajamento, trocas, compartilhamento, colaboração, dê muitas dicas e sacadas na prática. Algo que seja aplicável, que indique um salto. E para isso, use a live do Facebook, a live do YouTube, as stories do Instagram. Exato, esteja próximo do seu público, converse com ele, deixe que a sua audiência participe do seu dia a dia. Traga ele para próximo de você, para que você comece a se identificar com as particularidades deles, com o jeito que eles conversam, com o que eles querem de você.
Bom, e seja pago para construir o seu curso. Faça um lançamento semente. No lançamento semente, você não lança o curso pronto, muito pelo contrário, você espera fazer as vendas para que você estruture as gravações, as entregas, mas você tem ali uma linha mestra. É como vender o curso na planta. Sabe aquele apartamento maravilhoso que você vai lá e compra ele na planta sem saber se realmente ele vai ser entregue daquele jeito, dentro do prazo, com todas as especificações? Pois bem, é isso que você vai fazer. Só que você tem que ter conteúdo suficiente, repertório e tem que ser a sua palavra. Integridade para entregar aquilo que você prometeu, no tempo que prometeu, da forma que você falou que seria. Perfeito? Bom, marketing de conteúdo. Claro, se você está trabalhando com pessoas, essas pessoas na busca que elas fazem na internet, elas vão encontrar o seu conteúdo. E se elas se identificarem com ele, perfeito, é conversão garantida. Então, tráfego orgânico, ele depende de conteúdo. Construção de relacionamento depende de conteúdo. E reciprocidade. Quanto mais você entrega conteúdo gratuito, quanto mais você envolve a sua audiência e mostra para ela que você pode sim fazer o que ela precisa que você faça, que você tem o caminho, que você dá a direção, o passo a passo, aquela etapa sem ficar no embromation, no enrolation, que você consegue fazer algo que eles esperam e que eles desejam, poxa, tá aí, você consegue que seja feita a virada. E olha, vou te contar uma coisa: tem muita gente que oferece coisas em excesso, que, aliás, trazem muito conteúdo em quantidade exatamente porque a qualidade fica no mais ou menos. Ou muitas vezes ainda são aprendizes, estão começando ali. Sabe aquela ideia? Fez um curso de final de semana, ou às vezes ouviu falar do tema, lê um livro e acha que já é um expert no assunto. Que nada. Para você fazer uma entrega consistente, para você poder segurar a sua audiência, você tem que ter repertório, você tem que dominar aquilo que você está entregando. Você tem que fazer a diferença, saber onde está a referência para aqueles conteúdos, ter jogo de cintura, responder todas as dúvidas ao vivo, ali, na lata. Porque se você faz isso, a sua audiência confia no que você faz. Então volta no ponto anterior. Quem sabe faz ao vivo. Não precisa do roteiro, do script totalmente elaborado. É importante? É sim, mas você consegue falar tudo aquilo sem precisar ler nada, sem precisar que tenha uma estrutura hiper elaborada. Basta os tópicos para você ter uma linha mestra, para você seguir a sequência e falar o que tem que ser falado na hora certa. Tá aí, é exatamente isso que acontece quando você desenvolve conteúdo para um funil. Para você atrair visitantes, você vai precisar realizar campanhas, desenvolver e-book. Não é só e-book, você pode usar outro tipo de conteúdo para poder atrair essas pessoas, fazer com que a audiência te conheça, como infográficos, mapas mentais, vídeos e outras formas de entrega. Bom, e tem a questão do blog, mas espera aí, tá? Não vá começar por blog, porque só se você já tiver muito conteúdo pronto que realmente vale a pena, perfeito? E aí depois você precisa converter oportunidades. Você vai treinar a sua audiência com uma call to action, com uma chamada para ação. Seja para curtir o seu vídeo, seja para comentar, seja para te fornecer alguns dados, responder alguma pergunta. Você precisa sim fazer com que eles entendam qual que vai ser o seu comportamento, ou melhor, como eles devem se comportar em relação aos seus conteúdos. Perfeito? E aí tem a questão da pesquisa, onde você realiza, através de formulários, enquetes, pesquisas, para saber uma série de coisas, saber dúvidas, objeções, interesses de temas, para que você possa produzir algo que atenda à necessidade e à expectativa desse cliente. E aí, para poder fechar com os clientes,
conectar sequência de e-mail. E sabe aquelas estruturas de copywriting que não é necessariamente uma estrutura gramatical, mas é uma estrutura onde você trabalha a atenção, o interesse, a chamada para ação, onde você traz essa pessoa para aquilo que você quer. Foco, é uma conversa, você estabelece um diálogo com essa pessoa, perfeito? E depois você vai fidelizar esse cliente. Se ele gostou da sua entrega, se ele gostou da forma como você conversa, se você entrega conteúdo que faz sentido para ele e que ele transforma, ressignifica aquilo na prática dele, uau, conquistou e manteve essa pessoa junto com você. Bom, a outra dica é o circuito transmídia. Exato. Quando você produz conteúdo, você precisa produzir conteúdos diferenciados para redes sociais diferentes. Nada de começar a produzir a mesma coisa. E esses conteúdos diferentes, em mídias diferentes, atendem a estilos de aprendizagem diferentes. Já parou para pensar nisso? Então, você faz com que essa pessoa percorra esses conteúdos nas suas diferentes redes sociais. Ou você entrega para ela partes diferentes em mídias diferentes para poder ver onde que está o maior foco da atenção dela. Outra coisa que conecta para danar é o storytelling. E por que investir em storytelling? Porque o storytelling, você conta histórias. Contar histórias sempre conecta muito. Imagina trabalhar um texto super técnico, falar só de números, dados e tudo. Isso acaba cansando e dando sono. Em compensação, se você cria histórias e essas histórias, elas têm um quê de realidade, fica muito mais fácil da pessoa entender onde você quer chegar. Então traga cases, situações cotidianas, exemplifique, mostre problemas. É tudo uma história. Conta a sua história. Qual é a sua história? Qual foi a sua jornada? Por que você está aqui agora fazendo esse curso para poder entregar para essas pessoas? Tá aí. E vem a questão da roteirização. Como eu falei antes, bom, se você domina muito bem esse conteúdo, se você já é professor, palestrante, está acostumado a ministrar aulas sobre esse tema, com certeza você não vai querer scriptar o vídeo por inteiro. Não vai querer scriptar um artigo ou um podcast, mas você pode trabalhar em tópicos. E é muito importante você utilizar a escaleta, onde você vai colocar o que acontece em cada cena, o que você pensou, entrada de legenda, de áudio, como que isso fica dentro do seu vídeo, ou que tipo de elemento gráfico você vai colocar no seu artigo, como que você vai trabalhar o seu roteiro, perfeito? Escrita dialógica bidirecional. Bom, independente do que você estiver trabalhando, você precisa construir diálogos. A educação à distância e tudo que a gente trabalha em termos de conteúdos online, eu devo estabelecer uma conversa com você que está me assistindo aí do outro lado da tela. Eu tenho que estar conversando com você. Tá bom, a princípio é muito estranho, eu estou falando com a câmera do meu computador, mas eu sei que você está aí me escutando, eu sei que você está aí me assistindo. Então, eu sou eu mesma, eu me comunico com você como se você estivesse aqui na minha frente, como se eu estivesse dando uma aula exclusiva para você, como se a gente estivesse batendo um papo, compartilhando, e aí você gera essa conexão, perfeito? Mas é aí que tá, você deve ser autêntico e fazer uma entrega super consistente, coerente e manter a sua constância. Você não vai parar de produzir conteúdos. Se você entrou nesse universo online, você vai estar sempre produzindo, aperfeiçoando, fazendo pequenas entregas e grandes conteúdos, certo? Então aprenda a dosar a sua produção, se encante por ela. Tá vendo por que a gente não pode trabalhar com um conteúdo com o qual a gente não tem intimidade? Ou pelo menos não seja apaixonado por ele? Como que você vai falar daquilo praticamente todo dia, se não é algo que te conecta? Então, fica de olho. Falta agora só as tecnologias para você ver como que você amarra isso tudo e coloca o seu curso no ar.